No domingo, dia 2 de abril do ano 30, depois de Cristo, o Senhor Jesus entrou em triunfo ou triunfal em Jerusalém, montado em um jumento, e foi aclamado pela multidão de peregrinos que vieram para a festa da Páscoa como o Messias, o filho de Davi, o único vindo em nome do Senhor. No dia seguinte, segunda-feira, 3 de abril, ele purificou o templo, expulsando os cambistas e outros mercadores. Na terça-feira, 4 de abril, ele pregou pela manhã no templo e à noite sentou-se com seus discípulos no Monte das Oliveiras e conversou com eles sobre a próxima destruição de Jerusalém e seu retorno em glória no fim das eras. 2 dias depois, na quinta-feira, 6 de abril, o Senhor Jesus participou da ceia pascal com seus discípulos e imediatamente depois instituiu uma nova ordenança, a ceia do Senhor, que ele ordenou aos seus discípulos observar para uma lembrança dele. Ele então conversou largamente com os seus discípulos sobre seu retorno para levá-los para junto dele, sobre a vinda do Espírito Santo e sobre frutificação da vida cristã, amor e outras coisas. Ele orou para seu Pai, por si mesmo e para o círculo imediato de seus discípulos e depois para o círculo mais amplo daqueles que creriam nele por meio de seu testemunho. Tarde da noite, ele foi traído por Judas Iscariotes e preso pela guarda do templo, agindo sobre as ordens do sumo sacerdote e levado perante o tribunal judaico para julgamento. Na sexta-feira, 7 de abril, bem cedo pela manhã, foi julgado perante Pilatos, o governador romano, e por insistência do povo, instado pelos líderes religiosos, foi condenado à morte por crucificação. Por volta das 9 horas da manhã, neste mesmo dia, ele foi pregado à cruz. Das 12 às 15 horas, das 12 horas às 15 horas da tarde, foi coberto, este período das 12 às 15, toda a terra foi coberta por uma escuridão sobrenatural. Pouco depois das 3 da tarde, ele entregou seu espírito e morreu. O fato de sua morte foi mostrada e foi provada por um dos soldados que perfurou seu lado com uma lança. Antes do pôr do sol daquele dia, seu corpo foi enterrado em um túmulo novo por 2 discípulos secretos, José de Arimateia e Nicodemos, e uma grande pedra foi rolada na boca deste sepulcro. No sábado, dia 8 de abril, enquanto os discípulos e outros observavam o descanso sabático semanal, o corpo do Senhor Jesus descansou no túmulo. No domingo, 9 de abril, ele ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos várias vezes durante os 40 dias seguintes. Não sabemos muito sobre o que foi dito nessas ocasiões, mas sabemos que várias vezes ele deu a seus discípulos o que conhecemos como a grande comissão, cada vez de uma forma ligeiramente diferente. Você pode ler alguma dessas ocasiões em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Marcos capítulo 16, versículos 14 e 15, Lucas capítulo 24, do versículo 44 ao 49 e João capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Se reunirmos todas essas declarações de sua comissão, descobriremos que ele lhes deu um mandamento quíntuplo,
com 5 informações. Primeiro, vá para todo mundo. Segundo, pregue as boas novas. Terceiro, faça discípulos. Quarto, batize aqueles discípulos. E quinto, ensine-os a observar todos os mandamentos do Senhor. Além dessa comissão geral, o Senhor tinha uma outra palavra especial para Pedro, aquele que o havia negado. Isso está registrado em João capítulo 21, do versículo 15 ao 23. Disse-lhes também que deveriam esperar a vinda do Espírito Santo, que os capacitaria para essa tarefa. Na quinta-feira, dia 18 de maio, ele ascendeu ao céu e não foi visto pelos discípulos, não foi visto mais pelos discípulos. Mas 10 dias depois, no domingo, 28 de maio do ano 30, o Espírito Santo veio para capacitar e habitar nos discípulos e eles pregaram a mensagem do Cristo crucificado e ressuscitado com tanto poder que 3.000 pessoas foram salvas, se tornaram crentes, foram batizadas. E pela primeira vez, começou neste mundo a igreja e eles participaram da ceia do Senhor. Assim surgiu a primeira igreja. Vamos ler agora Atos capítulo 2, como uma pessoa começa a fazer parte de uma igreja ou assembleia local. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2, do versículo 21 ao 47. Portanto, como lemos aqui, tudo começa pela salvação da pessoa, seu batismo e a recepção dela na comunhão da assembleia local para poder participar das reuniões, ter comunhão com os irmãos, participar das orações, ter os privilégios da igreja e também ter as responsabilidades como crente naquela igreja local.